Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a aula de número 71 da obra O Livro dos Médiuns. Como eu sempre digo, obra basilar fundamental para a compreensão da mediunidade e dos fenômenos espirituais. Bom, na aula de hoje, lembrando que nós iniciamos, na aula passada, aula de número 70, nós iniciamos o estudo muito interessante que se chama Laboratório do Mundo Invisível. É a questão da materialidade no mundo espiritual, que segundo Kardec é imaterial. No entanto, vemos na literatura espírita muita materialidade no mundo espiritual. Se você chegou agora e não viu a aula 70, seria interessante você dar uma pausa agora, assiste a aula anterior primeiro, a aula de número 70, porque lá essa história vai estar toda contextualizada. Então, você assiste a aula 70 e aí retorna para essa aula aqui. Combinado? Isso dito, vamos então continuar. Lembrando que na aula passada nós terminamos na descrição do fenômeno da pneumatografia, ou escrita direta, onde o espírito escreve sem necessidade do médium, ele plasma a própria tinta, ou seja, não há nenhum recurso fornecido pelo espírito encarnado, a não ser o papel. E aparece lá a expressão, as palavras, os signos, as letras, enfim. E a própria tinta é plasmada. E aí, isso foi descrito na questão no item 127 do capítulo 8 da segunda parte, que, repetindo, chama-se Laboratório do Mundo Invisível. Na questão 128, ou no item 128, que é onde iremos iniciar hoje nossos estudos, o Allan Kardec evoca o espírito São Luís para responder algumas perguntas. E o Kardec já começa explicando o seguinte, item 128. Foi o espírito de São Luís quem nos deu essa solução nas respostas seguintes. Bom, primeiro que solução é essa? No item anterior, no finalzinho, Kardec termina assim. É evidente que a escrita está formada por uma matéria depositada. De onde o espírito tomou essa matéria? Tal é a questão. Então, essa é a questão. De onde o espírito retirou a matéria, para plasmar a tinta, por exemplo. E aí, São Luís vem dar algumas respostas a essa questão. Primeira pergunta, então. Citamos um caso de aparição de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e a aspirava. Ele experimentava a sensação que se experimenta em aspirando? Resposta de São Luís, não. Interessante, não. O que dá a entender que essa matéria plasmada ela não é real. Ela não é como se fosse a tabaqueira real. Mas não nos adiantemos aos fatos. Questão número 2, do item 128. Essa tabaqueira tinha a forma da outra, da qual se servia habitualmente, e que estava em sua casa. Que era aquela tabaqueira que estava entre as mãos daquele homem? A resposta de São Luís. Uma aparência era para que a circunstância fosse notada, como o foi, e para que a aparição não fosse tomada por uma alucinação produzida pelo estado de saúde da vidente. O espírito queria que aquela senhora acreditasse na realidade da sua presença e tomou todas as aparências da realidade. Gente, muito interessante. Essa história da tabaqueira está em questões e aulas anteriores, tá? Conta a história de um espírito vivo, mas durante o sono, aquela siesta, nós chamamos aqui no Ceará de siesta, Aquele soninho depois do almoço, para quem pode, obviamente.
E num desses sonos, um senhor se apresentou a uma senhora, nesse horário. E ele se apresentou como costumava vestir-se, e ele apresentou, esse senhor era conhecido por uma tabaqueira que ele usava. E ele apresentou-se para essa senhora com esse item, e é isso que Kardec começa a perguntar. Bom, então até agora São Luís está dizendo que não, é só aparência, não é real, até agora, né? Interessante que no item 3, Kardec, pergunta 3, perdão, pergunta 3, o item é o 128. Kardec pergunta: dizeis que é uma aparência, mas uma aparência nada tem de real, é como uma ilusão de ótica. Queremos saber se a tabaqueira em questão não era senão uma imagem da realidade, ou se nela havia alguma coisa de material. Olha que pergunta interessante. Havia alguma coisa de material na aparição ou não? A resposta muito importante de São Luís é: certamente é com a ajuda desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes ao que o espírito usava quando vivia. Então, sim, segundo São Luís, há algo de material, sim. E é com a ajuda desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes ao que o espírito usava quando vivia. Essa é a resposta de São Luís. Então ele diz que sim, há algo material, e lembrando que o perispírito, quando ele toma a aparência, né, na verdade é o duplo etéreo. Né? Na época dessas questões, não se falava no duplo etéreo, mas é muito interessante, pois nós já estudamos anteriormente e hoje nós sabemos que o duplo etéreo, de fato, ele é formado pelo perispírito. Muito interessante. Mas vamos adiante. Tem uma nota aqui, ó. É evidente que se deve entender aqui a palavra aparência no sentido de aspecto, imitação. A tabaqueira real não estava lá. A que o espírito detinha era apenas a representação. Era, pois, uma aparência, comparada ao original, embora formada de um princípio material. Essa nota, essa observação é do próprio Allan Kardec. E claro que a tabaqueira apresentada no fenômeno da aparição não podia ser a real, ou do contrário seria um transporte. Aqui era uma tabaqueira, só que com a aparência da anterior, mas usado um princípio material. Fica aqui uma dúvida, não sei se vocês perceberam, mas fica uma dúvida aqui, que São Luís, na verdade, não diz que é material, diz que usa o princípio material. A questão é, que princípio material é esse? É a mesma coisa da matéria? Porque se fosse a mesma coisa da matéria, ele diria matéria, mas ele fala em princípio material e não de matéria propriamente dito. Bom, vamos continuar a nota de Kardec. A experiência nos ensina que não é preciso sempre tomar ao pé da letra certas expressões empregadas pelos espíritos. Interpretando-as segundo nossas ideias, nos expomos a grandes equívocos. Por isso, é necessário aprofundar o sentido de suas palavras, todas as vezes que apresentem a menor ambiguidade. É uma recomendação que nos fazem os próprios espíritos. Sem a explicação que provocamos, a palavra aparência, constantemente repetida em casos analógicos ou análogos, poderia dar lugar a uma falsa interpretação. Olha, eu me admiro, eu não canso de me admirar como o bom senso do Allan Kardec, né? Como ele era preciso, como ele encadeava o pensamento dele de maneira a não dar vazão a erros, a falhas, né? Quão diferente dos dias de hoje, né? Que se acredita em tudo, sem questionar, sem usar a razão, sem pensar. Bom, me diz aí o que você pensa. Aliás, nem precisa dizer nada, não. Pensem sobre isso, porque aqui é onde está o nó da questão. Pense sobre isso, que é muito importante. Bom, vamos à questão número 4, né? A quarta pergunta do item 128. É que a matéria
é que a matéria inerte se desdobraria? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria a forma dos objetos que vemos? Em uma palavra, esses objetos teriam seu duplo etéreo, no mundo invisível, como os homens aí são representados pelos espíritos? Não é assim, olha a resposta de São Luís. Não é assim que a coisa se passa. O espírito tem sobre os elementos materiais disseminados por toda parte no espaço, na vossa atmosfera, um poder que estáis longe de supor. Pode, à sua vontade, concentrar esses elementos e dar-lhes a forma aparente própria para os seus projetos. Interessante, complicado isso aqui. Primeiro, quando São Luís diz assim, primeiro ele diz não é assim que a coisa se passa, ou seja, não se trata de um duplo etéreo, não é isso que ele fala, ou seja, não se trata aqui de uma cópia propriamente dita. Então não é assim que a coisa se passa, São Luís afirma. O espírito tem sobre os elementos materiais. Aqui é importante entender, ou pelo menos procurar entender, o que São Luís quis dizer com elementos materiais. São os átomos. Porque nós sabemos que todos os objetos, a tabaqueira, esse lápis aqui com borracha que eu uso, tudo em nossa volta é composto de átomos. Será que eram dos átomos que São Luís estava falando? Porque quando ele diz assim, o espírito tem sobre os elementos materiais disseminados por toda parte no espaço, na vossa atmosfera, realmente o que há em toda parte? Átomos. Átomos formando algum elemento químico. Realmente existe em toda parte, até no espaço, no vácuo, existe átomos. Numa densidade bem menor, mas existem. Então, é razoável entender ou interpretar que São Luís estava se referindo a átomos, mas na época, embora o conceito de átomo já existisse, mas não se conhecia a estrutura dos átomos, não nessa época. Bom, e aqui ele fala que o espírito pode, à sua vontade, concentrar esses elementos. Ou seja, o espírito pode, à sua vontade, e aí, de novo, serão todos os espíritos? Propriamente não, certamente não. Mas alguns espíritos possuem a capacidade de concentrar esses elementos do meio e, de repente, formar um objeto, ou pelo menos que dê a aparência desse objeto. É razoável, né? Há uma outra nota do Kardec, onde ele escreve: esta pergunta, como se viu, era a tradução do nosso pensamento, quer dizer, da ideia que formávamos sobre a natureza desses objetos. Se as respostas fossem, como alguns o pretendem, o reflexo do pensamento, teríamos obtido a confirmação da nossa teoria em lugar de uma teoria contrária. Muito interessante, né? Quando ele diz, se as respostas fossem, como alguns pretendem, o reflexo do pensamento, teríamos obtido a confirmação da nossa teoria em lugar de uma teoria contrária. Muito interessante, né? Esta pergunta, como se viu, era a tradução do nosso pensamento. E, no entanto, a resposta do Espírito foi outra. Muito interessante a lógica dessa nota do Kardec. Ou seja, não foi uma... Porque muitos, na época, admitiam que o que nós chamamos de fala do Espírito era tão somente o reflexo do nosso próprio pensamento. E aqui é uma coisa muito interessante, porque o pensamento do grupo era um, mas a resposta que o Espírito deu foi outra. Observe que ele começa com uma negativa. Não. Muito interessante. O que nos leva à quinta pergunta. Coloco de novo a questão de maneira categórica, a fim de evitar qualquer equívoco. Os vestuários com os quais os espíritos se cobrem são alguma coisa? A resposta que São Luís dá é: parece-me que minha resposta precedente resolve a questão. Não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa? Então aqui, pelo que dá para entender, é que o perispírito ele manipula. E aqui, claro, é necessário a compreensão do perispírito na escola atual, né? O perispírito como um campo mórfico. O que é um campo mórfico? É um campo que pode formar
que pode construir. Inclusive a aparência que os espíritos têm depois da morte, quando eles aparecem, né? Inclusive com o vestuário, seria uma forma moldada pelo perispírito. Então, quando o São Luís responde, não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa, só que aqui achava-se que era o próprio perispírito o algo semimaterial. Hoje, algumas escolas, a qual eu faço parte, entendem que o perispírito, dentre muitas propriedades que ele tem, ele possui um campo mórfico, que é um campo morfoformador, que dá forma. E esse campo pode gerar a aparência, o vestuário. E, já adiantando um pouco, mas acho que já dá para ir entendendo, ele pode gerar também objetos. Pode gerar objetos. Bom, só que são fenômenos raros, né? Raríssimos, na verdade. Ninguém vê isso acontecendo hoje em dia. Mas o mundo é muito grande, né? Não esqueçamos disso. Bom, na sexta pergunta, Kardec se manifesta assim. Resulta dessa explicação que os espíritos fazem a matéria inerte sofrer transformações à sua vontade. E que, assim, por exemplo, quanto à tabaqueira, o espírito não a encontrou pronta, mas a fez ele mesmo, para o momento em que dela tivesse necessidade, por um ato da sua vontade, e a pôde desfazer. Deve ocorrer o mesmo com todos os outros objetos, tais como vestuários, joias, etc. E a resposta, mas é evidente. Bom, então, resumindo, o que é que São Luís disse para São Luís? O que São Luís disse para Kardec, né, e os membros lá da sociedade? Que o espírito pode, através da vontade, plasmar objetos e depois desfazê-los, como objetos como roupa, utensílio, joia, a própria aparência, e depois desfazer. Claro que aqui São Luís não explica como ele faz, está dizendo aqui que é pela vontade, mas isso é vago, né? Tudo que existe na vida, um lápis, por exemplo, um simples lápis desse com borracha, claro que ele foi construído pelo pensamento, pela vontade. Mas não bastou a vontade para esse lápis aparecer. Foi necessário ciência, tecnologia, saber manipular os materiais. Foi necessário criar fábricas, indústrias para que esse lápis pudesse surgir. No mundo espiritual, pelo menos até agora, dá a ideia que é algo meio mágico, algo você tem vontade e pirlim-pim-pim, aparece. Será que é assim? Tem muita questão aqui, muito que se especular, né? Muito. Na sétima pergunta, Kardec pergunta, perdoe minha redundância, a tabaqueira ficou visível para aquela senhora, ao ponto de iludi-la. O espírito teria podido torná-la tangível para ela? Resposta: teria podido. Tangível quer dizer, ela poderia ter tocado nela, poderia ter sentido a solidez dela. Bom, você vê que tem muita coisa complicada aqui, é complicado isso aí. Vamos encerrar a aula de hoje na questão número 8, tem muitas outras, mas já estamos com quase 20 minutos, né? Já tem muito material para as nossas apreciações, para os nossos estudos e reflexões. Bom, na questão 8, Kardec pergunta, se a ocasião se apresentasse, aquela senhora teria podido tomá-la entre as mãos, crendo ter uma tabaqueira de verdade? Sim. Ou seja, segundo São Luís, o espírito pode projetar um objeto, e esse objeto pode ser tocado, como já vimos também exemplos de manifestações assim. Eu disse que ia terminar na 8, mas vou terminar na 9, tá? Porque é bem curtinha também. São respostas monossilábicas, né? Sim, não, talvez, enfim. Na 9ª questão, e a última da aula de hoje. Se a tivesse aberto, provavelmente teria encontrado o tabaco? Se tivesse aspirado esse tabaco, teria espirrado? E a resposta é sim. Quem conhece o tabaco sabe que irrita mesmo. Você põe no nariz, coça, arde, não tem como a pessoa não espirrar. E aqui São Luís está dizendo que sim. A pessoa veria um tabaco real, sentiria o tabaco real,
sentiria inclusive as propriedades organolépticas do tabaco, no caso a irritação das narinas, e sim, teria espirrado. Minha nossa, né? Que coisa interessante, se os espíritos podem realmente fazer isso. O que, de novo, é algo raríssimo. Então, assim, eu não duvido que isso seja possível. Deve sim, os fatos demonstram de que sim, é possível isso acontecer. Mas é algo muito raro, e é raro por quê? Porque provavelmente não são todos os espíritos que sabem fazer isso. Essa vontade é algo muito assim, dá margens a muito o que pensar. Como assim vontade? É só ter vontade e aparece, como se fosse uma mágica? Provavelmente não. Eu acredito que deve haver conhecimento, necessidade de algum tipo de conhecimento a mais para isso. Mas, como eu falei, essa é a segunda aula a esse respeito. Tem muito ainda aqui tem mais ainda o que se estudar. Vamos prosseguir na próxima aula. Eu acho que por hoje já está bom. Espero que você esteja gostando. É muito interessante. Tem paciência que vamos chegar a uma conclusão. Vamos chegar a uma conclusão ao final desse capítulo. Vamos chegar a uma conclusão ou não? Então, aguardem os próximos capítulos. Mais uma vez, por hoje é só. Muito obrigado por você que nos acompanha, que nos prestigia. Esse canal, como eu já falei, aliás, essas aulas, esse estudo, como eu sempre digo, está muito, muito, muito longe da perfeição. Mas é feito para você. Com coração. Beijo em todos e todas, no coração de todos e todas. Amemos-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Isso é fundamental. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.